Fala galera, tudo bem? Vamos aqui dar início à aula de resolução de exercícios do sábado, né? E essa aula é uma complementação da aula teórica que a gente viu essa semana em Química. Vamos dar continuidade em estequiometria. Na semana que vem faremos mais questões de estequiometria e já inicio os conceitos básicos ali de soluções, tá bom? Então, a gente tem aqui as questões 1 e 2, como sempre, vou colocando ao lado o gabarito. A questão 1 diz o seguinte: uma empresa de petróleo anunciou que reduzirá de 8% para 4% o teor de enxofre presente no óleo combustível. Isso significa que cerca de 12,6 toneladas de enxofre puro a menos por hora na atmosfera. Enxofre puro. Enxofre puro é esse aqui. Sabe-se que o enxofre contido no óleo é, na realidade, transformado em dióxido de enxofre, o SO2, um gás no momento da combustão, conforme a reação abaixo. Qual a massa em toneladas desse gás que deverá ser lançada na atmosfera por hora devido à melhoria anunciada? Que deixará, né? Então, repara no seguinte, a gente tem que fazer o checklist, é tanto que eu deixei aqui para a gente sempre ficar de olho nele, para que vocês entendam que esse checklist ele vai facilitar em tudo na sua vida. Então, se você tem dificuldade ou é inseguro nessas questões de estéquio, tá aqui, é por aí, tá bom? Então, ele deu a reação montada, tá balanceada? Tem um enxofre, 2 oxigênios, está balanceada. Ele chegou a falar de pureza ou de rendimento na questão? Não, né? Falou de excesso limitante? Quando é que seria excesso limitante? E hoje a gente vai fazer questões disso. É quando ele desse a massa dos dois reagentes aqui, né? E ele não deu. Então a gente só vai para onde? Para a relação estequiométrica. A relação estequiométrica é o que ele está dando com o que ele está pedindo. Olha o que ele está dando. Ele deu uma massa aí, não é? Isso significa cerca de 12,8 toneladas. Então ele deu o dado do enxofre. E ele está perguntando o quê? Qual a massa em toneladas deste gás que deixará de ser lançada na atmosfera? Então, ó, a relação estequiométrica entre o enxofre e o dióxido de enxofre, que é um óxido ácido. Como é que a gente sabe nisso? A metal, o que é um óxido ácido? Oxigênio ligado a metal com NOx alto. 4, 5, 6, 7. Ou oxigênio ligado a metal, que não é esse caso, mas ligado a metal alto. 4, 5, 6, 7. Tudo positivos, né? Então, óxido ácido é esse daí. Então, nossa relação estequiométrica é isso. O que ele está me dando? Ele está me dando 12,8 toneladas. E ele está pedindo isso aqui também em toneladas. Pelo que a gente viu na aula, a gente tem que fazer o quê? Ora, ele está dando um dado em toneladas. Está dando um dado, pedindo um dado em toneladas. Então, a relação estequiométrica usando massa de um com a massa do outro. A estequiometria da reação, ela nos dá uma relação em mol, mas a gente tem que transformar essa relação em mol para massa, e a gente viu na aula, né? Então, ó, relação estequiométrica, por que tem que estar balanceada? Porque a relação estequiométrica depende totalmente do balanceamento. Então, 1 mol de enxofre está para 1 mol de dióxido de enxofre. É uma relação, de novo, massa-massa. Uma relação massa-massa. Então, aqui é massa, aqui também é massa. E a gente tem que transformar tudo isso, o número de mols, para massa. 1 mol de enxofre tem 32 gramas.
Aí você vai na tabela e vê, na tabela periódica. Já que a questão não deu, né? É uma questão da FIP, é uma faculdade particular de Patos. E nessas faculdades eles dão a tabela periódica. Então, 32 gramas está para 64 gramas. Tá vendo? Ó? Transformei mol para massa. Mol para massa. Aquilo que eu estava dizendo, uma tradução. Só que eu não tenho 32 gramas. Ó o que diz a questão. Se eu tivesse 32 gramas, eu teria 64 gramas de SO2. Mas como eu tenho 12,8 toneladas, eu vou ter quanto? X, né? Que eu chamei ali? Pronto, X. É isso. Se eu tiver um mol, eu tenho um mol de SO2. Que é a mesma coisa, se eu tiver 32 gramas de enxofre, tenho 64 gramas de SO2. Mas se eu tiver 12,8 toneladas, eu vou ter quanto? É só isso. E aí, ó, vai ficar 12,8 toneladas vezes 64 gramas dividido por 32 gramas. Então, ó, corta e corta. Sobra só tonelada. Não precisa transformar a tonelada para quilo, né? Nem para grama, deixa assim. Primeiro faz o cruzamento, vê se vai precisar transformar. Se precisar, você faz. Aqui não precisou, né? Quando tiver um dado desse nessa situação, não precisa transformar. Quando você fizer essas contas, você vai chegar em 6,4 toneladas de dióxido de enxofre. Lembrem dos óxidos, ó. Uma ótima oportunidade para ir no caderninho, dar uma olhadinha no óxido. Essa aula de resolução é para isso, é para revisar os conceitos. Então, letra E é o item 1, tá bom? Questão 2 diz o seguinte, ó. Dada a equação balanceada, ele já deu a reação, já deu balanceada. Vocês vão ver que essa lista está aumentando de nível, tá? Dada a equação balanceada de detonação da nitroglicerina, C3H5NO3, 3, calcule o volume em litros de monóxido de carbono liberado durante a explosão de 454 gramas deste explosivo. Reação está montada, reação está balanceada. Ele falou de pureza ou rendimento nessa questão? Não. Então você, ó, ignora. Fala de excesso limitante. Quando é excesso limitante, ele tem que dar o dado dos dois reagentes. Aqui só tem um reagente, então não pode ser excesso limitante. A não ser que ele pedisse de trás para frente, né? E desse os dados de dois aqui. Aí daria certo. Né? Se fosse uma reação inversa, como a gente estudou em reações químicas na aula retrasada. Relação estequiométrica. Aí é onde a maioria tem dificuldade. O que eu estava dizendo na aula, repeti várias vezes, vou continuar repetindo aqui. Atenção! Relação estequiométrica é o que a questão está te dando de valor. Massa, mol, volume, qualquer coisa. Com o que ela está pedindo. É isso. Então, olha essa questão 2. Ele está pedindo, ele está dando... Vamos lá, calcule o volume de litros de monóxido de carbono. Ele está pedindo dados sobre esse. E ele está dando a partir da explosão de 454 gramas desse explosivo que é a nitroglicerina. Então, ó, repara, a relação estequiométrica entre esses dois é assim que você começa uma questão de estequiometria. Fazendo o passo a passo e vendo qual é a relação estequiométrica. Eu fiz o passo a passo e fiz a relação estequiométrica. É assim, atenção, pô. Ó, 4 mols de nitroglicerina, C3H5NO3, 3, está... Deixa eu só apagar aqui.
Aí, ó, você vem aqui embaixo e coloca o que ele deu de dado, né? Ele deu que eram 454 gramas. 4 mols produzem 12 mols de CO. 454 vai produzir quanto? B. É isso que você vai ter, ó. Então, 4 mols de nitroglicerina, C3H5NO3 está para 12 mols de CO. Porém, vamos ver o que ele está pedindo. Ele está me dando nitroglicerina em massa, não é não? 454 gramas. E está pedindo o CO em volume. E isso está perfeitamente lógico, né? E a gente vai resolver esse tipo de questão. Repare que ele deu como dado que 1 mol vale 22,4 litros nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP. Então, reparando no seguinte, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que transformar isso aqui para massa. E ó, como é que você faz? Você faz daquele jeito que a gente viu. C3H5NO3. Tem gente que tem dificuldade aqui, ó. Repare, eu vou ter a quantidade de... a massa do carbono, né, que é 12, vezes 3. O hidrogênio, a massa dele, que é 1, vezes a quantidade, que é 5, a atomicidade, né, que a gente viu. Aqui é o seguinte, gente, ó, não está entre parênteses, é propriedade matemática mesmo. Aqui não tem 1, não está oculto o nitrogênio. 3 vezes 1 tem 3 nitrogênios. O nitrogênio vale 14 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Então, o oxigênio, que vale 16. Tem 9. Quando você fizer essa conta aqui, você vai chegar em 236 gramas por mol, que é a massa da nitroglicerina. Porém, não é 1 mol, são 4 mols. Tá vendo? É 236 gramas por mol. Aqui são 4. Então, você vai colocar 4 vezes 236 gramas está para 12 mols. Só que a questão não quer 12 mols, ela quer em volume. Então você transforma isso para volume. Você pode vir no cantinho, não tem problema. Você vem, ó, 1 mol tem 22,4 litros. 12 mols tem Y. Sacou? Aí você descobre e joga ali. Então vai ficar 12 vezes 22,4 litros. Pronto, você está traduzindo. 4 mols de nitroglicerina vale isso aqui. Sacou? Dá o quê? 944, se eu não me engano aí, né? Aqui, 12 vezes 20... O que são 12 mols de CO em volume? É 12 vezes 22,4. Está aqui. É isso que você faz. Como é que calcula a massa da nitroglicerina? Está aqui. Ó. Mas ele não me deu. Aí o que é que a questão, o que é que a estequiometria está te dizendo? Conversando contigo. Se você tivesse esse valor, 944 gramas, você teria esse valor em litros. Que aí você vai fazer. Porém, você não tem isso aqui. Você tem 454. E aí você vai descobrir B. Tá bom? Aí é só matemática. Repara, ó. 454 gramas vezes 12 vezes 22,4 litros dividido por 4 vezes 2, 36 gramas.
Grama vai embora com grama, vai sobrar só litro. Aí você vai brincando, né? 12 por 4 dá 3. Aí 2, 3, meia não dá metade. Aí você vai fazer a conta, né? Quando você fizer a conta da questão 2, você vai chegar em 134,4 litros. Letra A, questão 2. Vamos agora para as questões 3, 4 e 5. Dando continuidade, a gente vem aqui para as questões 3, 4 e 5. Questão 3 diz o seguinte: a cal virgem, CaO, é o óxido de cálcio, né? Sacou aí? Lembrou o nome? Óxido básico, porque é oxigênio mais metal de NOx baixo. Toda vida que tiver oxigênio mais metal de NOx baixo, a gente vai ter um óxido do tipo básico, né? Isso se não for peróxido ou superóxido, que aí o NOx do oxigênio fica menos meio quando for peróxido e menos 1, né? Quando for peróxido, e menos meio quando for superóxido. Tranquilo? Mas nos outros casos, oxigênio com metal de NOx baixo, óxido básico, ou seja, esse óxido se comporta como uma base em uma solução. É capaz de absorver CO2, segundo a reação aqui montada. Olha agora, a reação está montada, está balanceada, tem um cálcio, tem 3 oxigênios. Então está montada, está balanceada. Qual a massa de cal virgem necessária para remover 720 litros de CO2 de um ambiente? Então, qual a massa de cal virgem necessária para remover 720 litros de CO2 de um ambiente? Galera, a relação estequiométrica entre esses dois aqui. É aí que você vai começar a questão. Um mol de um com um mol do outro. Para um ponto final. Para remover 720 litros de CO2 de um ambiente, sabendo que a temperatura é de 27 graus Celsius. Ou seja, não está na CNTP, porque na CNTP é 0 graus Celsius. Se não está na CNTP, você vai ter que usar PV-NRT. Anotou aí? Se a temperatura não for 0 graus Celsius, ou seja, não estiver na CNTP, você vai ter que usar a equação de Clapeyron, PV igual a NRT, a equação geral dos gases perfeitos. Tranquilo? Então, sabendo que a temperatura é de 27 graus Celsius, e aí ele vai dando todas as dicas, né? E a pressão parcial de CO2 é de 0,2 atm. Quanto ele retirou em massa? Em massa, ele deu, ó aqui, qual a massa de cal virgem quando reage com CO2. Agora a gente tem um grande lance. CO2 é um gás. Se é um gás, a gente pode usar a PV-NRT, né? A gente viu isso lá em gases, né? Então a gente vai aplicar o conceito de gases aqui em estequiometria. Então por onde é que a gente sai? A gente sai por aqui, ó. Primeiro, eu vou descobrir o número de mols que tem de CO2 para fazer a estequiometria. PV igual a NRT. PV igual a NRT. Quando eu venho para cá, ó, a pressão é 0,2 atm. O volume, 720 litros. N é o que eu quero, gente. Porque se eu descobrir o número de mols, eu jogo aqui, ó. E aí eu descubro o CaO. Perceba que essa questão já está aumentando o nível, porque está usando gases. E se ninguém reparou ainda, ela é de trás para frente.
Geralmente ele ia dar esse valor para a gente descobrir esse, mas não, ela é de trás para frente, ela está dando esse para a gente pedir esse daqui. Então, o R é 0,082 e a temperatura vai dar 300 Kelvin. Cuidado, tem que ser em Kelvin, não pode ser em Celsius. Então, ó, quando a gente vem para cá, 0,082, eu já aconselho que você aprenda esse valor da 24,6, alguma coisa assim, decora. Porque se aparecer você já resolve, 24,6. Então, ó, isso aqui dá 24,6 e aqui vai ser 20% de 720, que fecha em 144. E aí, ó, N vai ficar quanto? 144 dividido por 24,6 fecha em 5,85 mols. Galera, descobrimos o número de mols de CO2 que reagiu. Júlio, por que eu não usei 22,4? Porque o volume não é na CNTP, é o volume a 300 graus Celsius, 300 Kelvin. Então, ó, você descobriu N. N vale 5,85 mol aproximadamente. Agora sim você vai para a relação estequiométrica, ela é de trás para frente. Júlio, como é que ela seria de frente do começo para o fim, método tradicional? Ele ia dar quanto era isso. A gente ia descobrir 5,85 mols, jogaria aqui para descobrir a pressão, ou o volume, ou a temperatura, o que ele pedisse. Então, ó, relação estequiométrica, 1 mol de CaO está para 1 mol de CO2. E repara aqui, fique esperto. CaO, ele está pedindo em massa. E o CO2 ele está dando em mols, ó, mols. Então aqui em mol mesmo. Não vai precisar transformar o CO2, tá vendo? Então, 1 mol de CaO vale 40 mais 16, 56 gramas. Vai na tabela periódica que você descobre. 1 mol de CO2 é 1 mol, porque aqui ele deu em mol. Então deixa em mol. 1 mol. Aí o que é que a estequiometria está te dizendo? Se você tivesse 1 mol de CO2, você ia produzir, ia consumir 56 gramas de CaO. Por que consumir? Porque ambos estão nos reagentes. Mas você não tem 1 mol de CO2. Você tem 5,85 mol. Isso aqui, ó, vai valer X, que é o que a questão está querendo. Quando você fizer essa conta aí, você vai chegar em 0,336 quilos, né? Você vai chegar em 336 gramas ou 0,336 quilogramas. Letra A. Questão da Facisa, que é uma faculdade particular da Paraíba, né, de Campina Grande. Tem até um time de basquete na NBB. Respeita, viu? NBB é o tipo... Tem a NBA nos Estados Unidos, NBB é o Campeonato Nacional de Basquete. Tem um time do Nordeste, eu acho que é o único time do Nordeste. É dessa faculdade. Questão de número 4, da UNP. Eu adoro as questões da UNP de estequiometria. São questões muito boas, tanto de estequiometria quanto de soluções. Principalmente as de soluções. Questão 4 diz assim, ó. O giz escolar é composto em uma maior parte de carbonato de cálcio. Você já tem que saber o que é um carbonato de cálcio, né? Quando aquecido, se decompõe facilmente, obtendo-se um óxido básico e um óxido ácido. A reação está montada? Não. Você vai ter que montar a reação.
Para isso, você tem que saber a nomenclatura de funções inorgânicas. Carbonato de cálcio é um sal. Então, carbonato de cálcio, quando aquecido, pirólise, né? Aqui a gente está tendo uma decomposição ou uma análise, produz um óxido básico. Aqui eu já deixei juntinho para você se ligar. Olha quem é o óxido básico e olha quem é o óxido ácido. CaO mais CO2. Como a gente já viu, a reação está balanceada. Então, mas você teve que montar a reação, teve que ver se estava balanceada. Vamos ver se ela fala de pureza ou rendimento. De uma amostra de 500 gramas de carbonato de cálcio, 500 gramas de carbonato de cálcio, impuro, com 80% de pureza. A gente viu que pureza tem que fazer no início, porque só reage aquilo que é puro. Cuidado, os 500 gramas que ele deu não vão reagir totalmente, só 80% dele. Então aqui, ó, não. Aí você vem, ó, 500 gramas é se tivesse 100% de pureza. Mas eu tenho 80% de pureza. Então eu vou ter 400 gramas de carbonato de cálcio puro e só reage quimicamente aquilo que é puro. Então você se controle, segure a emoção e faça com técnica. Tá aqui. Isso é que vai reagir. 400 gramas. Tá vendo? É sempre um passo a passo. Não tem invenção aqui não. Dificilmente tem uma invenção aqui. Siga o padrão, tá bom? Aí ele vai andando, conversando. Quando aquecida, obteve-se 200 gramas de óxido básico. Agora começa a genialidade da questão da UNP. Obteve-se 200 gramas de óxido básico. Pode-se afirmar que o rendimento é de quanto? Aí, pegou. Gente, qual é o valor que eu tenho certeza? Primeiro, fala de excesso limitante? Não, porque só tem um reagente. Para ser excesso limitante tem que ter 2 reagentes, os dados dos 2 reagentes. Ele só deu dado desse. Relação estequiométrica entre esses 2. Qual é a certeza que você tem? Que os 400 gramas reagiram. 200 gramas, gente, aí que vem a genialidade. É o que de fato foi produzido. Mas a questão está pedindo rendimento. Então você tem que fazer um rendimento de 100% e depois fazer a porcentagem. Assim, ó. 1 mol de carbonato de cálcio produz 1 mol de óxido de cálcio. Aqui ele está dando o dado em massa e aqui ele está dando o dado, pedindo o dado em massa. Repare nesses 200. Se ele está dizendo que foi produzido 200, aí é um grande lance. Se ele está dizendo que foi produzido 200 gramas, é porque a reação não foi de rendimento de 100%. É isso que ele está dizendo. Então, ó, vamos com calma. Aqui dá 100 gramas, tá? Se você fizer massa molar, 100 gramas. Aqui dá 56. 100 gramas e 56. Mas ele tem 400 gramas. 400 gramas vai produzir quanto? X. E repare aqui, ó.
Daqui para cá não aumentou 4 vezes? 4 vezes. Aqui vai aumentar 4 vezes, né? Vai ficar 224. Entendeu agora? Espero que sim. 1 mol produz 1 mol de CaO. 100 gramas produz 56 gramas de CaO. É a tradução. Mas, se eu tiver 400, eu vou produzir quanto? 224. Mas a questão não diz que produzir 200? É porque a gente tem que fazer rendimento. E rendimento eu disse que a gente só faz no fim. A não ser que a questão seja de trás para frente, que não é o caso. Então, ó, 224 gramas está para 100% de rendimento, mas ele só obteve 200. E isso na prática ocorre muito, viu? Então, quanto é o rendimento dessa reação? Quando vocês fizerem as contas aí, vocês vão ver que foi 89,3%. 89,3%, né? Vou só deixar a continha aqui feita. Vai ficar, ó, 200 por 224, 89,3%. Tranquilo? Esse foi o rendimento da questão. Por favor, letra D de dado. Espero que vocês tenham entendido essa parte aqui. Extremamente importante, tá bom? Muito importante mesmo de se compreender.